Boa noite a todos. Queria convidar vocês nesse momento para a gente fechar os olhos, relaxar, colocar o nosso coração conectado com o amor, com o bem, com aqueles que coordenam espiritualmente o trabalho dessa casa. Mestre amado Jesus, nós agradecemos por esse momento. Nós agradecemos por todas as pessoas aqui presentes. Agradecemos pelo trabalho que se realiza nessa casa. E pedimos, Jesus, que possa hoje confortar todos os corações, aliviar todas as dores, sanar as dúvidas, serenar as angústias. Que cada um de nós aqui, hoje, possa ser abraçado e acolhido pelo seu amor. Que nós possamos hoje, ao retornarmos aos nossos lares, retornarmos com esperança, com alegria, com a nossa fé renovada, com a nossa vontade de servir renovada. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Boa noite novamente, gente. Primeiro, a gente gostaria muito de agradecer a acolhida dessa casa aos voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras, agradecer o espaço que essa casa hoje abre para essa causa de amor, para essa causa do bem. E queria com muito carinho apresentar os meus dois amigos que hoje falarão para vocês um pouco desse trabalho, um pouco dos projetos que envolvem a Fraternidade Sem Fronteiras. E eu espero que vocês saiam daqui como nós saímos sempre, que temos a oportunidade de ouvi-los com o coração mesmo renovado. A Clarissa e o Wagner são nossos amigos que hoje moram no Malawi. O Wagner é o presidente fundador da Fraternidade Sem Fronteiras e a Clarissa é a coordenadora do projeto Nação Ubuntu, que é desenvolvido no Malawi. E a Fraternidade Sem Fronteiras hoje tem 5 projetos no continente africano e 6 projetos aqui no Brasil, acolhendo mais de 34 mil pessoas. Então, hoje eles vêm, depois de uma rodada de quase 10 dias aqui na nossa região, finalizando essa rodada aqui em Tupaciguara, falar um pouquinho desse trabalho antes de voltar para a África e continuar o trabalho abençoado que eles fazem lá. Então, uma alegria muito grande estar aqui para ouvi-los mais uma vez e partilhar com vocês essa causa de amor. Boa noite a todos. Olá, meus amigos, boa noite. É uma alegria poder estar aqui, uma alegria mesmo, né? Pela força do acolhimento, do carinho de toda a região, né? De toda a comunidade de Minas, né? É uma alegria e a gente sente muito, muito em casa. Esse é o espírito que a gente sente estando aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo acolhimento e pelo carinho de vocês. A gente vai estar falando aqui sobre fraternidade sem fronteiras. A gente vai estar falando aqui sobre fraternidade universal. A base dessa organização é a vivência, a missão principal, a missão primordial desse movimento é viver a fraternidade. Viver a fraternidade sem nenhuma restrição. A missão da organização é que a gente possa enxergar em todos, irmãos, em todos. E a gente vai mostrar um vídeo aqui para vocês, para iniciar a nossa reflexão, que mostra o que é esse movimento
e até onde ele chegou. E a base de tudo isso que vocês vão ver são milhares de pessoas que se reconhecem como irmãos. E vocês vão ver já de início a força desse ideal de fraternidade. Quando a gente se junta, um mais um, como uma colmeia, construindo o mel da fraternidade. Então eu deixo com vocês aqui, para que vocês assistam esse vídeo da instituição. Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, mais de 10 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 5 países da África e em várias cidades do Brasil. Todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável, constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades, capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 74 polos de trabalho, onde há uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino. Instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz, na categoria Instituição que realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada, não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres, ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe. Apadrinhar é... Então esse é o filme institucional que mostra a organização. Em 13 anos a gente já chegou
nesse movimento, numa das regiões mais desafiadoras do mundo. Mas eu gostaria de falar também, a nossa reflexão no dia de hoje, sobre os valores da causa, né? E o que a gente aprende na vivência do trabalho do amor. Quando você se organiza, quando você se dedica, seja qual trabalho for na obra do amor, com muita dedicação. E quando você chega para ajudar, para levar aquela tua oferta sagrada, o que você recebe do outro lado é muito maior daquilo que você recebeu. Eu digo que é uma pegadinha divina. Quanto você mais faz, mais você tem. Quanto mais dá, mais você tem. E quanto mais você retém, mais você não tem. Né? Então a gente vai aprendendo muitas coisas. Uma dessas coisas que nós aprendemos, eu vou contar algumas historinhas e vocês vão entender muito bem. Olha só, nós estamos em regiões, nós estamos no Brasil, como vocês viram, mas nós iniciamos nessas regiões aqui que vocês estão vendo, regiões de casinhas de pau a pique, numa das regiões muito carentes, né, na África. E as escolas lá, nessas regiões, são escolas assim também, de pau a pique, um pouco maiorzinha. As crianças sentam no chão, às vezes escrevem com o dedinho no chão, porque não tem um caderno, não tem um lápis, não tem uma caneta, né? E uma das nossas amigas voluntárias da Fraternidade Sem Fronteiras, sabendo que tinha uma escolinha com 4, 5 salas e não tinha material escolar, então ela comprou cadernos e lápis para as crianças. E começou, então, naquela visita, entregando cadernos e lápis nas salas de aula, entregou na primeira, segunda, terceira, na quarta. Quando chegou na última sala, viu que o lápis não seria possível ter lápis para todas as crianças. E uma sala lá é uma sala de 100, 120 crianças. É uma sala igual a nossa aqui, de 40, no máximo, né? 50. Muita criança. E aí ela percebeu, então, que ela ia ter que fazer como eles sempre fizeram. Ia ter que pegar um lápis e cortar em 3 pedaços. Porque é assim que eles fazem, para que todos tenham um pedacinho e a oportunidade de escrever, né? E muitas vezes eles aprendem, inclusive, a escrever com o dedinho no chão para depois utilizar o caderno, né? Bom, então naquele momento ali, ela ficou um pouco apreensiva e uma criança que estava na frente, ela levantou a mãozinha e disse para essa nossa amiga: eu posso ter um lápis inteiro? A minha amiga sentiu no coração uma dor, e eu falei: agora, o que eu faço? Aquela criança está pedindo um lápis, eu vou negar um lápis para ela. Então ela ficou pensativa, e virou para a professora e perguntou: professora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? E a professora disse: faça o que o teu coração mandar. E ela disse: meu coração me mande que eu dê um lápis para essa criança, um lápis inteiro. E deu um lápis para a criança que estava na primeira fila. Quando ela pegou o lápis, ela ergueu para toda a sala e mostrou. Quando ela mostrou, todas as crianças se levantaram e aplaudiram-na. Aplaudiu. Porque ela conseguiu atingir o objetivo dela. As crianças ficaram felizes porque eles não, mas aquela conseguiu. E esse é um espírito de muitas regiões mais simples na África. Estar feliz pela felicidade do outro. Não precisa ser para mim. Eu posso estar feliz porque alguém da minha aldeia recebeu algo. Ele passou de ano, ele teve uma conquista na sua vida.
E essa conquista, então, ela é celebrada pelo outro. Essa é uma visão muito linda. Um outro pequeno exemplo, muito simples, que nós estávamos atendendo numa caravana médica, porque nesses locais vão muitas caravanas, vão muitas pessoas de vários locais durante o ano. Né? As pessoas que querem participar da caravana, elas entram lá no site, faz uma inscrição e é convidada a participar de uma caravana. E uma dessas, que foram médicos, enfermeiros, a gente estava cuidando de uma criança que tinha HIV, de 11, 12 aninhos, muito fraquinha quando ela chegou no projeto. E durante todo o dia a caravana lutou, né, dando medicamento, cuidado, carinho para aquela criança. E no final do dia nós tinha uma van que a gente aluga, né, para transportar os voluntários. A gente ia levar essa criança até a sua aldeia, porque ficava uns 3 quilômetros, mais ou menos, do local onde a gente estava. E quando a criança entrou na van, teve uma caravaneira ali, uma voluntária, que deu 6 pirulitos para essa criança. Quando ela pegou os 6 pirulitos, imediatamente ela abriu a janela da van e começou a falar na língua local e foi aparecendo outras crianças. Então, ela pega o seu pirulito, um pirulito, e pegou os outros 5 pirulitos e distribuiu, um por um, para as outras crianças que estavam ali. Então, nós que fomos lá com o sentimento, o espírito de ajudar, e ajudamos. Quando a gente vai com esse espírito, existe uma lição para nós. Deus nos reserva uma lição tão linda. Quando você é humilde, trabalha a humildade, a igualdade, a simplicidade na obra, você vai encontrar muito mais daquilo que você levou. E esses valores, essa beleza toda, lá a gente dá um nome. Né? Existe uma filosofia que chama Ubuntu. E esse Ubuntu é um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, e a Clarissa é a coordenadora e vai poder falar para vocês então um pouco mais do que é Ubuntu e também mostrar um pouco do projeto que é feito lá. Então eu vou convidá-la para dar continuidade na fala. Boa noite a todos. O Wagner falou de Ubuntu. Nosso projeto no Malawi tem o nome de Nação Ubuntu. E por que Ubuntu? Ubuntu é uma filosofia, uma ética antiga africana. Ficou bem conhecida no Brasil depois que um vídeo começou a rodar contando uma história. E a história de um antropólogo que foi lá na África. Ele foi estudar os usos e costumes de uma tribo africana. E aí ele propôs uma brincadeira, ele foi para uma comunidade, chamou as crianças da comunidade e propôs uma brincadeira para essas crianças. E aí ele pegou um cesto cheio de chocolate, colocou embaixo de uma árvore e falou para as crianças se alinharem, que a brincadeira seria uma corrida. Então ele contou 1, 2, 3 e disse já. Naquele momento, as crianças deram as mãos, elas caminharam juntas, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. Ele ficou tão surpreso com aquilo, né, de ver aquilo vindo de crianças, dar a mão, caminhar junto, em vez de ser uma guerra até chegar no chocolate. E aí uma das crianças olhou para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós vai ficar feliz se todas as outras crianças ficariam tristes? Então, o Ubuntu é uma filosofia, uma ética antiga africana que significa eu sou o que sou porque somos todos nós. Então, quem tem Ubuntu entende que nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. A gente nasce através de um ser humano, a gente aprende a falar com um ser humano, a gente aprende a andar
desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente precisa de outras pessoas. Essa ideia de que somos seres independentes, não, você não pode depender de ninguém, você tem que ser independente. Eles dizem que é uma ilusão, esses estudiosos de Ubuntu, porque eles dizem que os seres humanos nasceram para se complementarem. Os seres humanos nasceram para a interdependência. As suas limitações, aquilo que você não é fraco, aquilo que é limitador para você, as suas fraquezas, estão aí para te lembrar todos os dias que você precisa de outra pessoa. Porque o que você tem de forte, eu tenho de fraco, e o que eu tenho de forte, de repente, você tem de fraco. E assim a gente se complementa. E é mais interessante, assim como Wagner contou histórias da África, as minhas histórias também são da África, eu estou lá desde 2016. E o que é mais interessante é que a gente encontra essa filosofia Ubuntu na prática, na África, onde as pessoas vivem numa simplicidade, numa pobreza tão grande. Lá a gente encontra a fraternidade, a gente encontra o compartilhamento. Eu costumo contar uma história, porque essa história marcou a minha vida mesmo. No meu primeiro mês na África, no Malawi, eu fui convidada para jantar na casa de uma família refugiada, dentro de um campo de refugiados. E aí essa família, então, me chamou para jantar, e aí eu deixei um dinheiro para eles. Falei, olha, aqui um dinheiro para contribuir com o jantar, mas já fica um pouco a mais para o almoço do dia seguinte. Então, eu fui à minha casa. Quando eu voltei para a casa deles para o jantar, a casa estava lotada de gente. Eles chamaram todo mundo ali da região que não tinha o que comer, porque eu tinha dado um dinheiro a mais. Só que aquilo me tocou e eu fiquei curiosa de entender por quê, como é que eles pensam dessa forma. Uma casa de barro, uns pedacinhos de pauzinho assim em cima do telhado para cobrir a casa. E aí eu pergunto para eles, mas e amanhã? E aí eles falaram para mim, Clarissa, se tem gente passando fome hoje, como que a gente vai guardar comida para amanhã? Eles me fizeram essa pergunta, como que a gente vai guardar comida para amanhã, se hoje tem gente passando fome? E ainda continuaram, ainda falando, se hoje a gente ajuda, amanhã Deus nos ajuda, alguém nos ajuda, mas se a gente tem hoje, a gente precisa dividir. Como Wagner falou, quando a gente vai ao trabalho social, trabalho voluntário, a gente sempre vai com a ideia inicial de que a gente vai ajudar, a gente vai ensinar, e é claro que a gente ajuda e contribui. Mas nesse dia eu entendi que eu precisava estar ali, eu preciso aprender com eles. Eu comecei a ver que eu preciso deles também. E aí a gente reflete muita coisa em relação a isso, né? Porque como é que a gente encontra a fraternidade e o Ubuntu numa pobreza tão grande, onde vai faltar, porque aqui a gente não divide, a gente dá um pouquinho do que sobra. A gente nunca que a gente vai tirar da nossa família biológica, dividir com outras pessoas, podendo faltar para o nosso filho no dia seguinte, nosso filho biológico, isso é muito raro de se ver. E lá você vê com tanta naturalidade. Assim, uma casa que eu cheguei, encontrei essa situação. Então eu fico pensando, né, o que é ser pobre, o que é ser rico? Será que pobre é aquele que não tem bens materiais? O que a gente vai levar dessa vida, né? Eles são tão ricos em valores, ricos em amor, em compartilhamento. Então eu vejo muita riqueza na África e nos exemplos que a gente tem lá. O projeto Nação Ubuntu está num campo de refugiados onde vivem hoje 53 mil pessoas. Essas pessoas, a maioria delas vem da República Democrática do Congo. O Congo é um país que está em guerra há muitos anos, mas as mídias não falam sobre isso devido aos muitos interesses que existem no país. Todo mundo aqui tem um smartphone, né? Então, todo mundo aqui tem um pouco do Congo consigo, porque o recurso que precisa hoje para a produção de todos os smartphones é encontrado no Congo. Além de diamantes, ouro, então a guerra que existe no Congo não é divulgada por diversos interesses que vêm por trás disso. E essa guerra leva milhares de pessoas a serem obrigadas a deixar o país para sobreviver. Então, são pessoas que tinham uma vida normal. Nesse campo de refugiado tem médicos, tem enfermeiros, professores, pessoas que viviam numa vida como nós. E de um dia para o outro eles tiveram que fugir, talvez porque a sua área, a sua terra fosse rica em diamantes. Então imagina se essa cidade aqui descobrem que é rico em petróleo, em diamantes, não sei.
De um dia para o outro começa a guerra, todo mundo perde tudo, perde suas casas, perde seus trabalhos, e é isso que aconteceu na vida dessas pessoas que estão nesse campo de refugiados. O Malawi está aí na lista entre os 6 países mais pobres do mundo. Então, ninguém escolhe para o Malawi. A pessoa vai de país em país até encontrar um lugar que as receba. O Malawi recebe refugiados, mas, ao mesmo tempo, as leis para os refugiados não são boas. O refugiado no Malawi não pode sair do campo. Então, ali é como se fosse uma prisão. Eles não podem sair, eles não podem circular. Eles não podem trabalhar por lei, então eles não podem nem tentar um trabalho. E eles dependem exclusivamente da ajuda humanitária da ONU, de $5 por mês por pessoa. Então, o equivalente a R$25, mais ou menos, é o que cada pessoa ganha ali para viver. A gente tem uma situação muito difícil nesse campo, porque nas guerras o que acontece é que os homens muitas vezes são mortos, porque normalmente eles tentam lutar com os rebeldes, e aí a mulher fica viúva, foge para esse campo de refugiado com as crianças. Então você vê muitas famílias de mulheres sozinhas com filhos lá. E como que uma mulher consegue sobreviver com filhos com R$25 por mês? Não consegue. Então, a única opção que elas encontram para viver é a prostituição. Prostituição por R$2. É o preço que elas recebem por cada prostituição que elas fazem. E a gente tem um departamento no projeto de receber pessoas. E a gente recebe em torno de 50 pessoas todos os dias lá, a maioria delas mulheres, falando, a gente não quer mais fazer prostituição, a gente não gosta. A gente precisa de um trabalho, só isso. A gente precisa alimentar nossos filhos. E é isso que a gente escuta lá todos os dias dessas mulheres. Vou passar um videozinho que mostra a história de uma delas, que aí vocês podem ver melhor. Esta Shauna foi forçada a deixar seu país de origem em busca de sobrevivência. Ela é refugiada de guerra. O que aconteceu com os pais? Na nini ndio kilitokea kwa wazazi wako, kulitokea nini? Wazazi wangu waliweza kufa. Morreram, Pigwa masasi. foram baleados. Isso aonde? Hiyo ilitokea wapi? Kongo. Esta Shauna vive desde 2017 no campo de refugiados de Zaleca. Ela veio com os irmãos mais novos e tem 2 filhinhos. Ela não tem beleza como. Disse, a grande preocupação dela é a casa e trabalho. Aitoshaki ni shaku Jumapili. Inaishamo juma mbili. Ela está dizendo que a comida só leva apenas 2 semanas. E depois daí já fica a passar fome. Na kwa nini unakula limoya kwa siku? Que é o conceito. Eu perguntei por que ela come única vez por dia. Ela disse por causa de faltar, não ter. E as crianças já acostumaram a ficar a comer uma vez por Não, dia? watoto wameshazoea kula limoya kwa siku. De casa hivi. Então se esforçaram assim de fazer o quê? Não tem como fazer. E eles reclamam? Wanakuwa na reclamar? Sana. Muito, sim. O que eles falam para ela? Na wanakuambia nini wakati wanapokuwa na reclame? Wanasema nini? Njaa. Desse fome. O que ela responde para as crianças quando elas falam? Na unajibiaka nini wakati watoto wanakuuliza vile kuhusu chakula? Unajibiaka nini? Wakati wanasema baba kuna njaa tena wakati waisha kula ile nani au mara moja ambayo anakula usiku. Naishiwaka tu. Ela fica só sem palavra. Então, essa é a realidade de muitas mulheres, assim como ela, no campo de refugiados. Então, para elas, a gente começou uma campanha que chama Mães do Campo. E essa campanha, a gente já tem hoje 343 mães que não precisam mais fazer prostituição e já estão trabalhando no nosso projeto, na nossa horta. Então, cada padrinho que entra no projeto, a gente insere uma mãe. E com o dinheiro do apadrinhamento, a gente paga todo esse dinheiro para elas, o salário para elas viverem sem ter que fazer a prostituição. Essa chama a campanha Mães do Campo. Além dessa campanha de Mães do Campo, a gente encontrou uma necessidade muito grande, que é a escola. Hoje tem mais de 10 mil crianças nesse campo que não estudam.
Como eu disse, eles não podem sair dali. Então, se não tiver escola suficiente dentro do campo, eles não estudam. Então, a gente começou a nossa escola Ubuntu em 2019, hoje com 800 crianças. Estamos caminhando, claro que precisa muito mais, mas é uma escola linda, com a metodologia montessoriana. Temos 2 professores que vivem lá para treinar pessoas e todos os trabalhadores são refugiados. Como eu disse, os refugiados não podem trabalhar no país. Então, o que a gente está fazendo? A gente está disponibilizando oficinas de trabalho dentro do projeto para gerar renda para os refugiados e também para a sustentabilidade do projeto. Então, a gente tem aqui a produção de biocarvão. Lá na África não tem eletricidade, não tem gás, não tem luz, não tem gás para cozinhar. Então, a gente precisa utilizar o carvão para cozinhar ou pedaços de árvore. E para não destruir o meio ambiente, a gente utiliza do biocarvão. A gente produz esse biocarvão com lixo orgânico. A gente vende, tem pessoas trabalhando, gerando renda e recebendo um salário. Costura, temos também produção de sabão, temos também carpintaria, temos galinheiro, e assim a gente está crescendo com as oficinas de trabalho para disponibilizar renda para os refugiados. Eu vou passar um videozinho aqui que mostra o projeto como um todo, para que vocês entendam tudo o que eu falei, e eu agradeço muito. Tudo que a gente faz aqui, nesse projeto e em todos os projetos da Fraternidade, é através de muitas mãos. Por mais que a gente esteja lá, esse projeto é o resultado de muitas pessoas, é o resultado do apadrinhamento, que a partir de R$25 as pessoas podem contribuir, ser um madrinho e padrinho da Fraternidade Sem Fronteiras. Às vezes a gente pensa que R$25 não faz a diferença, mas eu digo para vocês que lá faz muita diferença. Então a gente convida todos vocês para conhecer mais e se envolverem na fraternidade. Um encontro do coração. Nação Ubuntu. O campo de refugiados de Zaleca foi criado em 1994 para 9.000 pessoas. Hoje, em 2022, 52.000 pessoas vivem aqui, a maioria delas da República Democrática do Congo. Para sobreviver, as pessoas fogem com a roupa do corpo, passam de país em país até encontrar algum lugar de paz. O Malawi é o 5º país mais pobre do mundo. Ninguém de fato escolhe viver aqui, mas para a maioria não há outra opção. Os refugiados não têm direito de circular no país, não têm direito a trabalhar e as crianças só podem estudar se houver escola dentro do campo, e não há. São mais de 10.000 crianças sem acesso à educação e milhares de pessoas sem trabalhar. Todos dependem da ajuda humanitária mensal da ONU de $5 por pessoa por mês. $5 para viver o mês inteiro. É isso que cada um recebe aqui. O projeto Nação Ubuntu nasceu em dezembro de 2018 com o objetivo de unir nossos corações em prol dos refugiados, de nossos irmãos e irmãs que vivem nessa situação desumana. Aqui temos nossa escola Ubuntu com 500 estudantes que se alimentam 2 vezes por dia e recebem educação de qualidade, baseada na metodologia montessoriana. Temos nossas oficinas de trabalho com o objetivo de gerar renda para os refugiados e sustentabilidade para o nosso projeto. A costura, que produz roupas lindas, a produção de sabão com óleo reutilizado, a carpintaria e a produção de carvão ecológico com lixo orgânico. A campanha Casas do Coração, que construiu através do amor de nossos padrinhos e madrinhas 102 casas no campo para refugiados que dormiam no chão, em tendas transitórias. As caravanas que vêm com tanto amor até aqui e trabalham incansavelmente. Temos 12 hectares de horta com o objetivo de produzir alimento orgânico para as nossas crianças e que gera trabalho e renda para 233 mães refugiadas. São nossas mães do campo, que para elas criamos um projeto especial de acolhimento para que não tenham mais que fazer prostituição somente para alimentar seus filhos. O projeto Nação Ubuntu ajuda tanta gente graças a cada um de vocês que nos apoia mensalmente. Mas a necessidade aqui é muito maior.
São tantas crianças sem estudar, são tantas pessoas se alimentando somente uma vez ao dia, são tantas mães que fazem prostituição diariamente para que seus filhos possam comer. E todos os dias eles vêm aqui em nosso projeto, em busca de uma esperança. Nação Ubuntu, um projeto da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Então aqui o que vocês estão vendo é um resultado de muito amor, de muita dedicação. Tudo que vocês estão vendo aqui não tem financiamento de ONU, governamental, grandes empresas, não. São pessoas como nós, né? E a junção de milhares de pessoas que, como a Clarissa disse, faz uma contribuição, né, mensal para que toda essa obra seja desenvolvida. Eu quero mostrar para vocês aqui mais um projeto, e eu acabo de chegar, no final do mês passado, do Congo. Gente, uma das regiões mais desafiadoras do mundo. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história. É importante para que a gente possa vibrar, muito mais do que ajudar financeiramente, mas vibrar positivamente por um mundo melhor, fazer as nossas orações, estudar o que nós, enquanto irmãos em humanidade, podemos fazer. Eu vou começar contando uma história para vocês. Imagina então que eu estou numa cidade grande, chamada Goma, né? E aí eu estou sabendo que após 30 quilômetros tem a ONU, os exércitos da ONU. Após esse local, o governo não entra mais. Ali, a dominação é por rebeldes, né? E para que você chegue a esse local, você precisa passar por 8 barreiras, um local onde as crianças órfãos estão lá. Eles mataram os pais, porque os rebeldes, eles não discutem, eles não falam, onde eles chegam, eles matam os pais porque eles querem ter poder, eles querem ser temidos. E nessa região fica muitas crianças órfãs, né? E a gente então passa para chegar até esse local que é chamado Macice por 8 barreiras como essa. E muitas dessas barreiras até criança soldado tem. E aí a gente chega lá, Macice, e não tem estrutura nenhuma governamental. As crianças que estão lá, elas vivem, sobrevivem. Alguém consegue dar alguma ajuda aqui, outra ali, uma dorme ou não, mas não tem acesso à água, não tem acesso à alimentação, e numa situação extremamente constrangedora. Elas sobrevivem. E é lá que nós encontramos as crianças assim. Muitas crianças. Essa é uma imagem regular nessa região, porque como não tem assistência, elas vão minguando, e muitas, antes da fraternidade chegar lá, elas morriam. Hoje a gente resgata as crianças em situação pior, na situação mais difícil é a que a gente consegue resgatar. A gente não consegue resgatar todas. Nesse local, por exemplo, da última vez, nós conseguimos resgatar 20 crianças. Então, as crianças ficam assim, todas picadinhas por animais, por mosquito, enfim, não tem, elas sobrevivem naquele local. Então, a gente vai até lá e através de um trabalho de parcerias com igrejas locais que são respeitadas pelos rebeldes. São igrejas evangélicas, católicas, né? E eles são nossos parceiros, que querem realmente ajudar as crianças. Então, a gente vai até esse local, mas a gente não pode se identificar como Fraternidade Sem Fronteiras. A gente entra como se fosse um deles, né? Uma população local, e a gente vai através de motos, porque só a moto chega lá. As motos, elas
percorrem 5 horas por trieiros, por vielas, subindo morros, né? Até chegar a essa região, onde tem milhares de crianças, né? Chegando lá, eles são conhecidos, são motoqueiros que já se acostumaram, já têm a linguagem até para negociar com os rebeldes. Então, eles vão passando. E é com eles que a gente faz uma parceria. A gente contrata os motoqueiros, né? E vocês podem ver, só nessa moto tem 5 crianças e ainda mais uma jovem ajudando para que as crianças não caiam. Aqui a gente está resgatando as crianças. Dessa vez, se não me engano, eram 30 crianças que a gente resgatou e contratamos 10 motos, que elas vão tempo em tempo para nos chamar a atenção, levando as crianças como se fosse deles, parentes, filhos. E a gente vai até um local como esse, que é quando a gente passa a ONU, aí a gente vai com o carro para poder resgatar as crianças ali. Aqui eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que nós fizemos ao chegar 20 crianças no mês passado. A caravana estava lá e a gente presenciou a chegada das crianças e gostaríamos de compartilhar com vocês, para que vocês entendam, né, como é feito esse trabalho, o momento do resgate. Esse é o silêncio das guerras. É ensurdecedor. Nem sempre a gente vê, nem sempre está tão perto, mas o coração se perturba de ouvir. Quando as crianças chegaram no nosso orfanato, recém-resgatadas de zonas de conflito na República Democrática do Congo, o silêncio se fez presente. Tão presente e tão intenso que a gente ouviu os gritos no olhar. Até o choro de algumas das crianças se fez sem som, e tivemos que superar a dor vista e sentida para agir e para amar. Elas tiveram seus pais mortos pelos rebeldes, muitas viram o exato momento, e nós éramos apenas desconhecidos, estranhos, que nem falávamos a língua delas, mas estávamos movidos pela nossa humanidade. Foi então que nos comunicamos pelo amor. Só o amor pode vencer a guerra e ensinar a paz. A gente já resgatou 295 crianças nessa região. E existem centenas, se não milhares de outras a serem resgatadas. E por isso que a gente sai divulgando por todo o Brasil, fora do Brasil, a fim de que a gente busque mais apoio, mais ajuda, a fim de que a gente consiga resgatar mais crianças. Eu vou mostrar aqui para vocês também alguns exemplos, porque antes da nossa saída, a gente viu o resultado, né, das crianças, nos deixou muito feliz. Aqui a gente mostrou algumas realidades tão difíceis, a gente queria mostrar também o resultado, né, desse trabalho em tão pouco tempo.
semana você viu o resultado, né, do Justin. E aqui algumas fotos que a gente tirou, assim, aleatoriamente, antes e depois. Esse é o Moise, olha antes como ele chegou, depois de 2 meses. Olha o Assante, depois de 2 meses, olha o tamanho do Assante, gente. Que fofão, né? Olha o Kevin, olha a situação do Kevin. Muitas crianças chegam assim. Se não é a gente resgatar, eles teriam morrido. Olha o fofão, como é que está? 2 meses só. Essa é a Cifa, de 9 aninhos. Ela está em processo de recuperação depois de 1 mês e meio. E esse é o Rafik. Vou colocar um videozinho também do Rafik. As roupas disfarçavam, mas era a criança mais magrinha que já segurei. Ele era tão pequeno que quando me disseram que tinha quase 5 anos, não acreditei. Acomodei no colo e percebi que ele não firmava a cabecinha. Segurei. Um caravaneiro percebeu e sentou do lado e começou a dar a comida. Ficamos impressionados com a velocidade que ele lutava para comer. Não tinha forças e não parava. Nem fechava direito a boquinha para engolir e eu tinha receio dele se afogar. Mas não, ele continuava. Eu orava em silêncio e Rogério, que estava comigo, olhava para ele e dizia: acabou, acabou. Agora sua vida vai ser diferente e você vai ser muito feliz. Só não sabíamos que veríamos tão cedo essa felicidade e ainda antes de irmos embora de volta para o Brasil. Apenas 1 semana depois, ele era uma das crianças mais sorridentes e já firmava a cabecinha. Só 1 semana. Isso não é só comida. Isso é amor. E é essa mensagem que nós damos. Isso não é comida. O que a gente faz não é só um trabalho social. O que a gente faz é amor. É o exercício do amor. Aí alguém pode falar, mas por que não faz aqui? A gente pergunta, e por que não pode ser lá? Né? É o exercício de uma fraternidade que não tem fronteiras. A criança que está lá também é são nossos filhos. Os pais que estão lá também são os nossos pais. Os irmãos que estão lá são nossos irmãos. Quando a gente conseguir enxergar isso com mais profundidade, acaba as misérias, acaba a fome, acaba as guerras, acaba a corrupção, acaba o mal que existe na Terra. Por isso, a principal divulgação que nós fazemos a principal missão é ser irmão, é fazer o exercício de tentar olhar uns para os outros, aqui, começando daqui, da nossa casa, do centro espírita, dentro do nosso lar, o exercício de olhar para o outro, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu filho. Quando a gente então conseguir isso, a gente vai ter o mundo sonhado de regeneração que nós tanto estudamos dentro do centro espírita. Tá? Que Deus nos abençoe, muito obrigado à casa que nos abriu o coração, o espaço, para que a gente pudesse falar um pouquinho dessa realidade, e a gente pede que vocês orem por nós, vibrem por nós, e nos ajude, entre lá no site, faça o apadrinhamento, e principalmente ajude a gente a divulgar que existe uma obra humanitária brasileira em diversas partes do mundo, nas regiões mais desafiadoras. Eu vou convidar o Wellington, querido Wellington, para falar um pouco, então, sobre como fazer, né, para ajudar, né, Wellington? E falar o que o teu coração quiser. Muito obrigado. Boa noite, queridas irmãs e irmãos.
Wagner e a Clarissa estão aqui na nossa região desde o dia 23. No dia 23 eu não pude estar com eles, eles estiveram lá em Patrocínio. Mas do dia 24 em diante, a maioria dos dias eu os acompanhei. E eu assisti a essas imagens, a esses vídeos, mais de uma vez. Todas as vezes eu me emocionei. Eu penso que não tenha sido diferente aqui hoje, com a maioria de nós, conhecendo os corações dos meus irmãos e irmãs tupaciguarenses. Alguém conhecia o Rafik? Alguém conhecia o que acontece lá no Congo, lá no Malawi? Agora nós conhecemos. Isso, Madagascar, Moçambique. Isso é importante para a gente compreender a extensão do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, dos caravaneiros e do trabalho do Wagner e da Clarissa. Mas isso também nos imputa uma reflexão. E agora? Já que nós sabemos, já que nós conhecemos a realidade de irmãos nossos do outro lado do mundo, que têm os pais baleados, mortos, e são abandonados aos 1, 2, 3, 4, 5, 9 anos. O que é que nós vamos fazer com isso? É uma reflexão que a gente convida todo mundo a levar consigo. E o Wagner já deu a dica. É necessário nos melhorarmos. Para que isso seja banido do mundo. Isso é tudo fruto de ganância, de egoísmo. Mas se tem lá, tem aqui. O nosso trabalho é esse. O deles, eles estão cumprindo, que é trazer isso ao nosso conhecimento. Conheçam em profundidade a Fraternidade Sem Fronteiras. Conheçam. Observem quem está apoiando. Observem por que um Divaldo Pereira Franco, respeitado no mundo inteiro, veste a camisa da fraternidade. Porque um Xuxa, porque um Alok, porque um Andrei Moreira, um Simão Pedro, que é nosso companheiro mineiro, porque a Giovana Gadia, que está aqui conosco, que já foi várias vezes lá, se põe a receber o Wagner e a Clarissa e a levá-los em todas as cidades. São pessoas sérias, são pessoas idôneas que vêm aqui dizer: gente, podem ajudar, porque o que vocês fizerem aqui não vai sofrer desvio algum, vai alcançar a ponta, vai chegar lá. Gente, com R$25 por mês, nós podemos ajudar uma criança dessa. 25, menos de R$1 economizado por dia. Se nós quisermos resgatar uma família inteirinha, com R$250, a gente ajuda a tirar uma mãe da prostituição e ela vai conviver com dignidade com seus filhos. O que eles falaram aqui foi superficial, mas as agruras que acontecem lá são maiores. Os desafios são superiores. Conheçam o site da Fraternidade Sem Fronteiras. E, gente, no dia 17 de setembro, nós vamos realizar o Festu. Eles vão, a Clarissa retorna para a África agora, o Wagner vai para outros compromissos nos Estados Unidos, mas dia 17 ele estará aqui conosco, falando um pouco mais na companhia de outras pessoas que também apoiam a Fraternidade Sem Fronteiras, quais a irmã Aila, uma freira católica, o pastor Enéas Alexandrino, o Haroldo Dutra Dias, o Simão Pedro, todos estarão conosco aqui no Festu, lá na ART, dia 17 de setembro. Quem puder, apadrinhe.
Quem quiser fazer isso agora, as meninas estão no stand ali. Quem quiser e puder adquirir os produtos, camisetas, bonés, bandanas, destaca-texto, é um excelente presente, tudo da melhor qualidade, tudo em benefício desses projetos. Tudo em benefício do projeto. Nada vai para o bolso do Wagner ou da Clarissa. Nada. Nós temos agora uma oportunidade, minhas irmãs e meus irmãos. E eu vou fazer um desafio aqui, inusitadíssimo. Eles passaram em algumas cidades, o pessoal ficou tão sensibilizado que fez o compromisso de montar uma caravana para ir à África. Quem sabe a gente não consegue montar uma caravana de Tupaciguara, hein? Eu estou dentro. E eu sou um bom carregador de mala, hein, gente? Quem sabe? Vamos pensar nisso. Não é para a gente fazer turismo em cima de quem sofre, mas as pessoas que vão lá, e eles disseram isso, na intenção de auxiliar, mudaram a sua vida. Vocês vão ver o Simão Pedro dizer isso aqui. Ele é um dos que voltaram mudados. Conheçam, mesmo que não queiram adquirir, não tem problema. Ali no refeitório está o estande da Fraternidade Sem Fronteiras, nós vamos permanecer ali. Passem lá para conhecer, o Wagner, Clarissa estarão lá, tem livro, quem quiser adquirir ele autografa, se bem que o autógrafo dela é muito mais bonito, viu, gente? Estaremos ali a dispor de vocês, tá? Deus lhes pague, Deus abençoe a Leila, a Dona Helena e essa casa inteirinha, que aí é só Jesus para retribuir, que tem aberto os corações para as nossas solicitações. Obrigado, gente.